Ni hao, pessoas que estão roubando emprego dos Estados Unidos. Tudo bem com vocês? Porque é isso que o Rock falou, que a China tá roubando emprego dos Estados Unidos. Tá para 2025 que parece menos assustador. Então, assim, isso que não tá nada legal. Que está tentando pegar no tranco? Legal também, né? Não. Não é como se a gente não tivesse guerra, nem ou guerra dos de mais de um jeito, né? Porque tem a guerra que os caras estão mesmo um atirando no outro morrendo, temos o Trump e o seu tarifaço. Como é que tá esse tarifaço do Trump? Ele voltou atrás em algumas coisas, né? Como é que tá o tarifaço do Trump? Voltou atrás em praticamente tudo, né? Porque ele jogou. Primeiro ele voltou atrás para o mundo, depois ele voltou atrás para a China. Não está igual às tarifas. A tarifa que os Estados Unidos têm sobre a China é maior. Isso quer dizer que estadunidenses pagam mais do que chineses pagam. Mas os dois recuaram e desaceleraram por 90 dias. A gente não sabe o que vai acontecer. Aliás, essa é uma pergunta que mostra bastante do mundo que a gente vive hoje. Para qualquer pessoa que você perguntar, até para o próprio Trump, qual será a política comercial americana daqui um mês, ou daqui, 120 dias, ninguém sabe. Porque o Trump, como o Cobori muito bem colocou, é um estúpido cercado por estúpidos. Olha só, hoje é sábado, né? Desde quinta-feira, o Trump já falou que ele acha que tá certo colocar 50% de tarifa na Europa. Ele falou que se a Apple não fizer os iPhones nos Estados Unidos, ele vai botar 25% de impostos sobre iPhones, sobre todos os iPhones. Ele falou que se a Samsung não começar a produzir telefone nos Estados Unidos, ele vai fazer a mesma coisa. Dá para confiar no negócio? Quem que vai querer investir nos Estados Unidos? Ninguém, né, cara? Porque ele muda de ideia. Ele já falou, assinou uma vez um suposto, chegou num acordo com o Canadá e com o México e mudou de ideia no meio do caminho. E depois mudou de ideia mais 3 vezes. Então, nada é certo. É o líder do mundo livre. O ponto que nós temos aqui é um grande desequilíbrio e um problema na economia do mundo. E isso é muito sério. E nesse ponto de vista, o Trump está certo. Ele acerta no diagnóstico do problema. Lá vem. Mas ele tá desesperado? É isso que tá acontecendo? Existe um problema e o diagnóstico que ele fez do problema, que a equipe dele fez do problema... Vamos só lembrar um negócio aqui, tá? O Rock não é economista, ok? Tá correto. A coragem em tentar tratar do problema... Não, cara, mas assim, obrigado por ter mandado mais 5 pila. Eu já tenho um vídeo desse. Opa, deixa eu já, agora, como eu falei ali, eu já tenho um vídeo desse, cara. Deixa eu mostrar aqui, antes que a galera se perca. Tá aqui, ó. Eu tenho um vídeo desse aqui. Inclusive lá no meu, tem um outro canal, que é o canal de vlog, é esse que tá passando aqui, ó, o meu Alto Jabá. Eu tenho um vídeo aqui, cadê? Vida amorosa na China, tá aqui. Eu mostrando como é que é. Tem um monte de história de Tinder, cara. Tem um monte de história. É só seguir o outro canal lá, sigam esse canal, que é o meu canal de vlogs na China, de viagem, etc. Que tá lá o link do... Tá lá o vídeo contando história. O último que eu fiz foi passeando numa favela aqui na China. Sigam lá. E vamos voltar pro careca da geopolítica. Também tá correto. Aí tem a pergunta. E o remédio usado e a forma usada estão corretos? Não. Então, antes da gente ir para aí, problema e o diagnóstico. Qual que é o problema? E qual que é o diagnóstico que eles fizeram? Tá bom. O problema diagnóstico é 1. O 2 é tratar, ter a coragem de tratar do problema. Tá. Esse é o 2. O 3 é o remédio e o 4 é a forma rápido como se aplica o remédio. Entendi. Diagnóstico. O que está acontecendo? A economia do mundo tem um grande desequilíbrio. Tá. Um desequilíbrio estrutural. Qual é o desequilíbrio? Você tem alguns países que são superavitários persistentes. O que significa isso? Eles exportam um monte e não importam nada. Importam muito menos do que eles exportam. É déficit ao contrário, como ele falou no último vídeo. Né? Exportam. Constantemente. Só que se a economia funcionasse de uma maneira livre, esses desequilíbrios, eles se equacionam. Por quê? No começo, a China produz demais e vende demais, porque ela tem uma vantagem. Essa vantagem vem, vamos supor, da produtividade dela ligada com a mão de obra. Tá. Conforme a China vai vendendo, ela vai enriquecendo. E o salário chinês vai acontecendo o quê? Vai aumentando. E conforme ela vai enriquecendo, e o dinheiro chinês também vai se valorizando. Então, as exportações, as produções chinesas vão ficando menos competitivas.
Entendi. Então, percebe? Aham. Ela não é um país que só exporta, só superávit. Isso tende a cair, conforme essa vantagem vai mudando com o tempo. A China continua crescendo, mas agora numa escala menos acelerada, inclusive. Teria óbvio, que né? acontecer isso. Tá. É óbvio. Teria que acontecer o quê? Os salários chineses aumentarem. E aí eu já falei isso, e aí os críticos que não entendem, não prestam atenção no que eu falo. Eu não estou dizendo que o A culpa é sempre dos outros. salário chinês não aumenta. O salário chinês aumenta, mas proporcionalmente à produtividade e ao ganho e o crescimento da economia chinesa, o salário chinês não cresce proporcional. Entendi. Olha, ó, agora vocês vão pega a visão do Rock comunista, porque o Rock vai falar de mais-valia aqui, tá, gente? Vocês prestem atenção, ele vai explicar o que é mais-valia, olha só, e vai dizer que tá errado, tá injusto com os trabalhadores chineses. Ou seja, o que está acontecendo? Você está tirando a riqueza que está sendo gerada pelo trabalhador chinês Olha aí, pega a e visão. transferindo para algum lugar. Viu? Para qual lugar? Para o setor produtivo chinês, Tá vendo? para as fábricas Aham. chinesas. Tá vendo? Essa transferência ela é feita com uma política industrial. A política industrial é uma espécie de tarifa. É uma medida protecionista não tarifária. A tarifa é você colocar um imposto para o outro. Ó, tudo que entrar daqui vai ser assim. A China não fez isso. Ela adotou outras medidas protecionistas baseadas numa política industrial. Eu tô tentando entender, até o presente momento, como que explorar a mão de obra é uma medida protecionista. Porque, assim, todos os países fazem isso, né? Todos. Inclusive, aqui agora a gente trabalha com dados, né? Aqui, ó. Aqui tem informação. Esse aqui é o gráfico. Esse gráfico mostra a evolução do lucro e da produtividade. Do pagamento, desculpa. Da produtividade, aqui em azul escuro, e do pagamento dos salários nos Estados Unidos. Vocês estão vendo aqui? Porque é isso que o Rock está acusando a China, né? O salário dos chineses aumenta, ok, isso é bom, mas não aumenta proporcionalmente à produtividade da China, ok. Sabe onde é que também não aumenta? Nos Estados Unidos. Rock, isso aqui é uma medida protecionista dos Estados Unidos? Ou o nome disso é capitalismo? Explica para nós. Porque o jogo é assim, cara. Esse que é o jogo. Ou vai dizer que os Estados Unidos agora usa isso aí como medida protecionista? Não, né? Óbvio que não, cara. A política industrial, ela é, em última instância, uma política comercial também. E como que ela faz isso? Por exemplo, quando o salário do chinês não aumenta, ela está subsidiando o setor produtivo chinês, as empresas. Ok, peraí. Na China, quando tem essa mais-valia, quando tem esse lucro, o lucro vai para a fábrica, não vai para os capitalistas donos das fábricas? Se é nos Estados Unidos, vai para o Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, para o Tim Cook. Na China, vai para a fábrica para ser reinvestido. Vocês conseguem entender que nada faz sentido no que ele está falando? Vocês conseguem entender? Isso simplesmente não existe, isso não faz sentido. Obviamente, todas as empresas, eles têm uma parte do lucro que é reinvestida em investimentos, em desenvolvimento de projetos novos, mas o negócio é sempre lucro, cara, é lucro para acionista. E na China, infelizmente, muita empresa ainda é assim. Empresas chinesas. Ela está tirando do trabalhador e dando para a empresa, porque a empresa teria que pagar um salário mais alto. Tá vendo? Olha mais setores ali. low tech ali. Para qualquer setor. Tá. Entendeu? Tipo, para o setor produtivo. Tá bom, o high-tech tem uma outra discussão um pouco mais diferente, mas imagina que as fábricas chinesas, elas teriam que aumentar o salário e a produtividade delas ia cair. Se ela não precisa aumentar o salário, então ela está ganhando um bônus. Outra maneira dela ganhar, de você transferir renda do trabalhador chinês para o setor produtivo. Se a moeda chinesa está desvalorizada, quem que se beneficia? As empresas chinesas que vendem. Aí sim, aí ele tem um ponto. Isso é verdade. O governo da China, ele desvaloriza artificialmente o renminbi para incentivar as exportações. Porque o produto delas fica mais barato. É mais competitivo. Sim. Se a moeda chinesa se valoriza, quem é que se beneficia dentro da sociedade chinesa? O trabalhador chinês. Por quê? O poder de compra dele cresce. Então ele tem mais dinheiro, o dinheiro dele vale mais. O que ele faz? Ele começa a comprar mais coisas ao redor do mundo. As coisas começam a ficar mais baratas para ele, chinês, proporcionalmente em relação ao resto do mundo. Então o poder de compra do chinês aumenta. Aqui, a gente já pegou... Olha a quantidade de sincericídio. Uma, o salário dos chineses aumenta. Olha só. Outra, as empresas chinesas, elas extraem a mais-valia e elas não retornam para o trabalhador. A terceira... O chinês tem dinheiro para comprar um monte de coisa. Mano, é um sincericídio atrás do outro. Esse é o melhor vídeo do Rock até hoje. Se você artificialmente não deixa a moeda chinesa, a sua moeda se valorizar,
você está tirando o poder de compra do trabalhador e dando competitividade para quem? Capitalismo. Para o setor produtivo. Entendi. Ou seja, você está subsidiando novamente o setor produtivo. Outra maneira de você subsidiar o setor produtivo. Imagina que você não cria uma legislação ambiental. Vamos pegar... Imagina que você não cria legislação ambiental. Ai, cara. Outro país, a Indonésia. E ela tem uma fábrica de tinta. E ela não tem que limpar a água, filtrar a água que ela despeja no rio da sua fábrica de tinta. Se ela tivesse que fazer isso, ela tem que comprar vários equipamentos, ia custar uma fortuna. O produto dela não ia ser tão barato quanto uma fábrica de tinta no Canadá. Se ela pode despejar a tinta sem filtrar, sem limpar essa água, quem é que vai se prejudicar dentro da Indonésia? Imagina que existem países desenvolvidos por conta de colonização. Os países imperialistas brancos ricos que a gente já conhece. Aí imagina que esses países mais cedo, porque eles se industrializaram mais cedo, eles começaram a desenvolver algumas legislações mais cedo, ok? E aí imagina que existe a Divisão Internacional do Trabalho, onde eles começam a entender, bom, beleza, eu não preciso produzir aqui no Canadá, porque eu posso produzir no Brasil, eu posso explorar o Brasil, eu posso explorar a mão de obra da Ásia. E aí o que eles fazem? Eles movem as fábricas para esses países. Esses países, que eram ex-colônias, estavam sendo sugados e destruídos até 70 anos atrás, eles não chegaram a um estágio ainda de desenvolvimento industrial para ter uma legislação ambiental que eles pensem, ok, a gente tem que pensar nisso aqui. Porque a gente tem que lembrar que a Revolução Industrial acontece na Inglaterra no século XIX. Vários países da Ásia estão se industrializando hoje, sabe? 200 anos depois, quase. Então, é um processo, né, gente? Não é do nada, os caras chegam e falam, ó, beleza, agora a gente precisa de legislação ambiental porque vai ter uma fábrica aqui. É um processo, né? E aí imagina, como eu falei, que essas empresas movam as suas fábricas para esses países para ganhar mais dinheiro. Então, quando o Rock fala, olha, imagina que a Indonésia não tem legislação ambiental e a fábrica na Indonésia joga tinta no rio. Essa fábrica provavelmente é uma fábrica de fora, né? Assim, pode ser uma fábrica da Indonésia? Pode. Mas quantas fábricas estrangeiras vieram para cá, para a Ásia, para a África, para fazer justamente isso? Abusar da mão de obra barata, da carência de legislação ambiental. Ele está literalmente descrevendo o que o capitalismo faz. No caso da China. Os trabalhadores. Porque quem é que vai ficar doente, que vai pegar água contaminada? As pessoas. Isso é uma forma de quem é o dono das fábricas? A indústria chinesa ou da Indonésia. Porque ela não tem que gastar com uma máquina e quem é que vai gastar com saúde? O trabalhador. Juros subsidiados. Normalmente, se o juros é financiado da poupança do trabalhador, da poupança da população do estado inteiro, você pega esse dinheiro e empresta para as empresas de uma forma mais baixa do que realmente vale, você não está dando o retorno que você daria para essa população do dinheiro dela. Então, você está transferindo renda dela para o setor produtivo chinês. Tudo isso que eu estou explicando é para mostrar que a China, artificialmente, adotou um modelo econômico que privilegia o seu setor produtivo. Até aí tudo bem. Todo mundo já adotou esse modelo na história. O Brasil adotou isso nos anos 50, 60. Estados Unidos adotou. A Alemanha adota. O Japão está tentando sair desse modelo há décadas. Está quase saindo. A Coreia do Sul adota. Por isso que a Alemanha é superavitária. Por isso que a China é superavitária. Por isso que a Coreia do Sul. O Japão agora começou... Tem uma diferença bem grande, Rock. Porque exportações na China correspondem a 19% do PIB. Na Alemanha são 47%. Então tem uma diferença bem grande, tá? A China não é superavitária por causa das exportações. É uma diferença muito grande. A pessoa ficar deficitária. Então, isso é um desequilíbrio. E aí a China tem 3 opções. Ela produz um monte de coisa. Vocês prestem atenção. Ela está artificialmente... Vocês prestem atenção aí, que agora a China só tem 3 opções. Inclusive, anotem e mandem para a embaixada da China para eles poderem passar para o Xi Jinping depois. Bombando o seu setor de produção. Ela pode consumir internamente tudo isso que ela produz? Não. É um excesso de produção. Então, lá vem. Produzir pra cacete mesmo, porque tem gente lá pra caramba. Isso, mas as pessoas de lá não têm dinheiro pra consumir desse jeito. Peraí. São dois pontos importantes aqui, né? Ali nos anos 70, a gente já falou disso aqui, tá? A gente já falou disso porque vocês vão prestar atenção que agora tem esse argumento de overcapacity, né? Que é a superprodução chinesa, supercapacidade chinesa. Ali nos anos 70, quando estava o malthusianismo bombando, existia todo esse discurso dos economistas liberal dos Estados Unidos, da Europa, olha, se os chineses começarem a consumir, não vai ter recurso para todo mundo no mundo inteiro. Porque, né, óbvio, eles tinham que achar um motivo para atacar a China de alguma forma. Hoje é o contrário.
Hoje a China tem que começar a consumir mais, porque a China tem uma super capacidade. A China está produzindo muito para o mundo inteiro. A China enche o mundo de produto barato, como se isso fosse só uma parte, só a China fazendo, e não as empresas de fora vindo aqui produzir para vender esses produtos baratos fora, né? Presta atenção nesse discurso, que agora, de uns tempos para cá, mudou. Tem toda essa discussão de supercapacidade chinesa. Porque a economia chinesa... Ah, peraí. E aí ele fala antes ali, né? Não, o salário do chinês está aumentando. O salário chinês não é que está aumentando. Entre 2005 e 2016, triplicou. Em 10 anos o salário triplicou. A cidade que eu morava, eu sempre falo isso, a cidade que eu morava, o governo mandou aumentar o salário em, acho que 9 ou 12% ano passado, sendo que a inflação foi de 2%. Então, assim, o salário aqui aumenta bastante. Aumenta bastante. O chinês, ele diz que o chinês não tem dinheiro para comprar coisa. Sim, o chinês tem muito dinheiro para comprar muita coisa. O maior mercado da Apple é na China. O maior mercado do KFC é na China. E isso eu tô falando de duas marcas dos Estados Unidos, cara. Não tô nem falando das marcas chinesas. A maior parcela, não é a maior parcela, mas proporcionalmente, uma grande parcela da economia chinesa vem do setor produtivo. Sim. Muito acima da média da economia mundial. Sim. Porque a China é uma fábrica, é um polo industrial há mais ou menos alguns milhares de anos. A cidade que eu moro tem mais de 2.000 anos de história de produção e de comércio. A Rota da Seda passava aqui nessa cidade, que era a Rota da Seda Marítima. Tem uma mesquita aqui em Guangzhou que tem 1.300 anos, porque era o pessoal da Rota da Seda que vinha fazer negócios aqui, e os caras resolveram ficar por aqui para ter uma base e construir uma mesquita. Então, a China não é um polo industrial por causa do Deng Xiaoping. A China sempre foi um polo industrial. Porque você tem basicamente 3 setores, né? Você tem o governo, as empresas e os indivíduos. Uhum. Então, a economia está dividida entre essas 3 frentes. A economia americana é o inverso da chinesa. A parte mais forte da economia é o consumo. Uhum. Então, veja, você tem um excesso de produtividade porque você criou esse modelo, porque esse modelo te fez crescer muito rápido, porque esse modelo é muito eficiente no começo, quando você tem baixo investimento, quando você está quebrado, quando você não tem infraestrutura. E a China veio de Mao, veio de guerra civil, veio de ocupação japonesa, ela precisava gastar... Veio de ocupação dos Estados Unidos, ocupação do Império Britânico. Essa parte, o Rock, ele normalmente esquece, tá? Ele esquece, ele raramente cita. Que teve guerras do ópio, né? É um processo, não foi só a ocupação japonesa. Antes da ocupação japonesa, já era uma desgraceira aqui, né? Gastar com tudo isso. E fez sentido ela gastar. Só que chega uma hora que esse modelo não dá mais resultado. E aí você tem muita produtividade. Você não consegue vender, ou você não consegue consumir isso internamente. Aí você tem 3 opções. Ou você produz e joga fora o que você produz. Isso não é um caminho para a riqueza. Não vai dar certo. Muitas marcas fazem isso, Rock. Existe um cemitério de roupa no Chile porque as marcas preferem jogar fora para poder manter o lucro do que vender barato. As empresas fazem isso, Rock. Você está vivendo em que planeta, cara? Eu falei, o Rock não é economista, né? Então, assim, muita empresa já faz isso. Empresas grandes fazem isso. A Funko fez isso. Porque os preços dos Funko, sabe esses bonecos Funko cabeçudo, o Bubblehead? A Funko faz isso. A Funko joga uma caralhada de boneco fora para não ter que vender e baixar o preço. Tá certo. Ou você pega essa produção e fala, eu vou diminuir a produção. Eu vou adequar o meu tamanho. E aí, o que você vai ter que fazer para fazer isso? Fechar a fábrica. Demitir gente. Diminuir a produção. Isso vai entrar numa recessão econômica. Não faz sentido. A China não quer isso. Bom, como você disse lá, a principal fonte de riqueza dos caras é o setor produtivo. Isso. Aí, qual que é a terceira opção? E se eu encontrar alguém que compra isso de mim lá fora? Então eu vou vender para fora. Pegaram o esquema? E aí a China começa a fazer dumping. Vocês pegaram o esquema? A China faz dumping. A desovar todo esse excesso de produção. Desovar. Preços muito baratos. Não é como se esses países, como Estados Unidos, a Inglaterra, a França, não é como se eles já comprassem produtos manufaturados da China desde o século XVI. Não, isso começou agora, porque a China tem uma superprodução, eles vão desovar no mundo todo. Vocês entenderam os termos? Prestem muita atenção nas palavras que ele usa. Dumping, desovar, como se fossem só empresas chinesas produzindo isso. Como se não fosse um monte de empresa de fora produzindo aqui. A Luxottica, que é a dona da Ray-Ban, eles são donos de uma porrada de marca.
eles produzem tudo aqui na China. Ray-Ban, que a galera fala que é feito na Itália, é tudo feito aqui, cara. Tem um monte de marca estrangeira produzindo na China, ou produzindo agora em outros países asiáticos. Mas a responsabilidade, a culpa é da China que está desovando, né, os produtos no mundo barato. Porque ela já criou essa máquina. E aí o que acontece? Então, em vez da China escolher criar desemprego internamente, que era a opção 2, né? Primeiro é jogar produto fora, a 2 é diminuir e criar desemprego. Ela exporta desemprego. Ela exporta Joan desemprego! Robinson, um economista, ela escreveu e cunhou um termo que chama beggar thy neighbor. Beggar, de mendigo, thy neighbor, o seu vizinho. Transforme o seu vizinho num mendigo. E o que seria isso? É uma política que você exporta desemprego. Então a China está exportando desemprego para os Estados Unidos. A China! Por quê? Está vendendo muito barato. Isso. E aí o que a indústria americana faz? Desculpa, não faz sentido, eu não consigo produzir com aquele preço, então eu vou fechar minha fábrica. E aí eu vou demitir todo mundo aqui. Só vocês... Que bicho, cara. Que bicho mentiroso, maluco. Ele é muito mentiroso, cara. Ele é muito mentiroso. Não tem outra palavra para definir. Ele é muito mentiroso. Porque ele fala como se fosse o seguinte, olha, a China começa a produzir muita coisa, aí as fábricas nos Estados Unidos, as empresas nos Estados Unidos chegam e pensam, pô, beleza, não vale mais a pena produzir aqui. Sendo que ao contrário, essas empresas vêm para a China, esses países vêm para a China pela mão de obra barata e por outros motivos há mais de 200 anos, cara. Vocês têm noção disso? Há séculos os caras já fazem isso. Quando a Apple vem produzir aqui, a Apple teve que desenvolver um monte de fornecedor. Ensinar os caras na China a ter um nível de qualidade para produzir um iPhone, porque nessa época a China realmente não tinha, né? Então eles tiveram que desenvolver tudo isso. Foi a mesma coisa para a Tesla, foi a mesma coisa para um monte de produto. Eles tiveram que desenvolver fornecedores chineses. Não é como se os chineses já estivessem produzindo iPhone num valor muito mais barato, e aí, de repente, a Apple lá na China fala, lá nos Estados Unidos fala, não dá mais para produzir aqui, eu vou ter que produzir na China agora, maldita China. Vocês pegaram como é que ele manipula as paradas? Vocês pegaram? Por quê? Quando esses caras vêm para cá, lá nos anos 80, muitas dessas empresas vêm para cá nos anos 80, eles não imaginaram que a China ia chegar no jeito que está hoje. Eles nunca pensaram, a China vai estar discutindo de construir uma usina nuclear na Lua em 2025. Que vai ter carro voador na China, que vai ter drone entregando, vai ter carro autônomo. Eles nunca pensaram nisso. Eles pensaram que eles iam continuar sugando a China como eles sempre fizeram. Deu errado, né? E aí muita gente vai virar e falar assim, mas o nível de desemprego nos Estados Unidos nunca foi tão baixo. Bom, primeiro, assim, parênteses aqui, né? Eu tô explicando um recorte da coisa, eu não tô explicando a teoria inteira, tem um milhão de coisas que os caras vão ficar falando, mas então não sei o que, não. Pô, eu não tô fazendo a explicação completa porque isso daqui não tem fim. Não só não dá a explicação completa, como se distorce a história, escolhe, faz cherry picking, né, como fala em estatística, né? Escolhe os pontos que você quer falar que casam com a sua narrativa e mente. A gente ia ficar anos falando a explicação completa de toda a cadeia, de todas as coisas. Então eu tô tirando uma foto, fazendo um recorte. Essa é a minha explicação. Eu não vou explicar todas as outras coisas que estão subentendidas pra gente chegar no raciocínio. Mas o fato a China, os Estados Unidos vai lá e demite. Aí você fala, mas o nível de desemprego nos Estados Unidos é super baixo. Mas numa área específica não é. No setor industrial. E esse é o problema. A culpa é sempre então, da China. As empresas estadunidenses, elas não entregam mesmo essa parte, a mão de obra, a parte mais low-tech das coisas para a China Igor. Mesmo? Tipo, não é intencional jogar para lá para que eles façam isso e a gente só compre o troço prontinho? Se o outro for mais produtivo do que eu, sim. Aí faz sentido eu fazer isso. Mas, Rock, essa é a história, pelo amor de Deus, cara. Olha só, ele mente, ele distorce para fazer com que a culpada da história seja a China. O Igor traz a realidade para ele e aí ele continua tentando distorcer. Agora, se o outro não é mais produtivo de verdade... tem um outro ponto aqui, esqueci de mostrar isso aqui, cara. Isso aqui é importante. Esqueci de mostrar isso aqui quando ele fala que o chinês não tem dinheiro para comprar nada. Vocês lembram que ele mencionou isso aí, né? Então, isso aqui é uma matéria do Financial Times. Deixa eu mudar a minha cara, porque eu tô aqui em cima do gráfico. Esse gráfico aqui é o poder de paridade de compra. Isso aqui é o quanto que um chinês pode comprar com a mesma quantidade de dinheiro que um americano pode comprar. O chinês está em vermelho e os Estados Unidos está em azul. Então, quando ele fala o chinês não tem dinheiro, obviamente, né, que é o argumento do Gustavo Machado, né, porque o PIB é muito menor, né, do chinês, 1 bilhão de pessoas vivem com a grana da Nigéria. Em termos de PIB, sim.
Mas o que dá para comprar com esse dinheiro? Aqui nesse gráfico do Financial Times, né, que não é uma publicação comunista, não é uma publicação de esquerda, né, lá é liberal, direita lá dos Estados Unidos. Eles mostram aqui, olha, a China, o poder de paridade de compra da China é mais alto do que os Estados Unidos. Inclusive, o nome dessa matéria é, deixa eu mudar aqui de novo a minha cabeça. Desculpa, América, a China tem uma economia maior que a sua. Então, isso é dos Estados Unidos, cara. Então, quando ele fala, o chinês não tem dinheiro para comprar coisa, mano, os Estados Unidos já admitiram que tem. Existe uma grande distorção no sistema. E alguém vai pagar essa conta em última instância. Quem está pagando essa conta? O trabalhador americano, o consumidor americano, por um lado nocivo. Claro que o consumidor americano está comprando coisas baratas, eu não estou dizendo que não está acontecendo isso, mas a consequência de políticas de beggar thy neighbor são endividamento das famílias americanas, ou endividamento de famílias, ponto. 1. 2. Aumento da dívida do país. Por quê? Aumenta o déficit. Por que aumenta o déficit? Porque simplesmente você tem um dinheiro entrando barato, isso faz um governo gastar mais do que ele arrecada e cortar imposto. De novo, né? Vocês veem como ele manipula tudo para ficar parecendo que a culpa é da China. Quando, nesse processo todo, desde 1846, quando os Estados Unidos propõem o Tratado de Whampoa, que é um dos tratados desiguais aqui na China, quase 200 anos atrás, os Estados Unidos tentam sugar a China e jogar a China para baixo de tudo quanto é forma. Os Estados Unidos invadem a China na Revolução dos Boxers, cara. Eles destroem o Palácio de Verão, roubam um monte de coisa de Pequim. Então, a China está simplesmente lutando contra. Mas essa parte da história, sim, o Rock nunca menciona, porque não casa com a narrativa dele, né? Não, com certeza esse Beggar Thy Neighbor, ele falou que é de um livro, né? Mas vocês veem, é um livro que fala, olha, é como se a China quisesse transformar os Estados Unidos no mendigo. Os Estados Unidos transformaram a China num país de mendigo. Literalmente. Está na história. Isso aconteceu. E eles fariam isso, continuariam fazendo isso se fosse possível. Porque é isso que os colonizadores fazem. Eles mantêm os países colonizados subjugados para eles poderem explorar a mão de obra desses países. Cortar imposto. Então, cria um incentivo errado para o governo americano aumentar o seu déficit. Então, essa é a segunda consequência. Entendi. A terceira é déficit comercial. Não só um déficit comercial baseado em você é mais competitivo do que eu, não adianta eu querer produzir insider. Você produz a insider melhor do que eu. Inclusive usa o cupom FLOW. Então, essa é a diferença. E aí, e do lado chinês, o que está acontecendo? O trabalhador chinês está carregando nas costas toda essa história para a economia chinesa crescer rápido. E tudo bem ter usado esse modelo até agora. Agora o modelo teria que mudar. Ele teria que ser um modelo onde o consumo chinês começa a crescer. 80% de todo o excesso de poupança do mundo vai para 4 países. Os 4 anglofônicos. Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá. Porque eles têm instituições similares, são lugares seguros. Mesmo colonizador. Confiáveis, economias abertas. Então eles recebem todo esse dinheiro. Quando eles recebem todo esse dinheiro, eles serão deficitários. Não, o cara falar isso é verdade. Os Estados Unidos está com a maior população de pessoas de rua da história, cara. Certo? Comercialmente. No comércio deles. E aí, quando ele é deficitário, tipo assim, isso começa a criar outros problemas. E no caso, para o Trump, cria um problema exatamente com a base eleitoral dele. Que é a base do Rusty Belt, né, do cinturão enferrujado, que perdeu o seu emprego na indústria, e que foi lá e voltou no Trump dizendo, eu vou proteger os empregos dos Estados Unidos, eu vou reindustrializar o país. Esses são os caras que estavam na classe média e acabaram... Porque eu ouvi que nos últimos 20 anos, 1/3 da galera que estava na classe média empobreceu a ponto de não estar mais. Isso. Então, essa é uma questão política interna que força o Trump a querer lidar com o problema. Mas o problema, obviamente, é a China, vocês entenderam? Ele quer culpar a China. Não é problema do liberalismo americano que está fadado ao fracasso, não é o problema do capitalismo dos Estados Unidos que está fadado ao fracasso, não. A culpa é da China, que está empobrecendo os estadunidenses, que está roubando emprego dos estadunidenses. Mas tem outras 2 questões muito sérias e mais importantes ainda do que a base eleitoral que fez ele estar no poder, que é do ponto de vista econômico, a indústria é muito estratégica. Eu sei que nós vivemos na era da tecnologia, mas a aplicação prática de tecnologia acontece em última instância na indústria, né? A indústria é o lugar onde você tem padronização. Isso daqui é desse tamanho e quando é padronizado, eu ganho economia de escala. Ou seja,
eu consigo produzir isso daqui com um investimento inicial, que ele não vai mudar tanto, e eu vou ganhando escala, e isso daqui vai me dar um ganho imenso lá na frente. Aí, vai acabar aqui já. Mais um vídeo onde ele distorce a realidade para que, de alguma forma, o colapso dos Estados Unidos seja culpa da China e não dos próprios Estados Unidos, não da forma como eles controlam aquele império. E é tudo culpa da China, cara. Tudo culpa da China. A China produz muita coisa que essas coisas são produzidas, inclusive, muitas vezes por empresas de fora. A culpa é da China. Os moradores de rua nos Estados Unidos, a culpa é da China. É aquela piada que a gente fala no Brasil, né? A mulher aparece grávida, também a culpa é da China, sabe? É tudo culpa da China, cara. O Igor tentou trazer um pouco de lucidez e falar, pô, mas essas empresas não vão para lá, né, para justamente usar essa mão de obra. Não, mas veja bem, que não sei o que. Cara, é engraçado, mano. Assim, o bom de ter gente como o Cobori agora, que tá falando muita coisa, que é justamente o contrário das coisas que o Rock fala, é que o Rock, ou ele vai ter que melhorar, vai ter que começar a estudar um pouco mais, principalmente de China, que ele não sabe nada, ele não fala chinês, ele nunca pisou aqui, ele não é sinólogo, ele não sabe nada de China, tá? Ou ele vai ter que estudar um pouco mais, ou ele só vai perder mais relevância e passar mais vergonha. Porque, como eu falei, já teve o Cobori falando, o Rock só faz análise superficial. Então, assim, ou ele vai melhorar, cara, ou ele só vai piorar. É daqui para baixo.